Salve, salve nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção chegando nessa terça-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. A intenção desse vídeo, meus amigos, não é ganhar like, não é ganhar inscrito, a intenção desse vídeo é deixar você rubro-negro muito bem informado de tudo que tiver acontecendo no nosso clube do coração, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente eu pediria a você que inscrevesse no canal, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos e que também ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no canal. Bom, vamos às notícias porque hoje tem notícia para dar e vender. A reunião que aconteceu na última sexta-feira no CT Ninho do Urubu, entre a diretoria e a comissão técnica do Flamengo, além de detalhar a pré-temporada, também definiu quais posições precisam ser reforçadas no elenco do Flamengo. Laterais direito e esquerdo, volante, zaga e um meia. Mas o clube também avalia fazer uma contratação para a ponta direita. De todas essas posições que precisam de contratações, os únicos nomes vazados até agora foram do zagueiro Léo Ortiz, do Bragantino, e do meia Nicolás de la Cruz, do River Plate da Argentina. Esse de la Cruz, visto internamente no clube como o principal objetivo para a janela de contratações rubro-negras. O Flamengo fechou a temporada de 2023 com um lucro de bilheteria superior a 60 milhões de reais em competições nacionais. Quando eu falo em competição nacional, leia-se Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Foram 24 jogos como mandante nessas duas competições, apenas 2 fora do Maracanã. Especificamente, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo teve o lucro de R$ 31.758.440,95. Número esse que foi maior justamente pelos jogos que jogou como mandante. Esse número que não foi maior justamente pelos jogos que jogou como mandante fora do Rio de Janeiro, mais especificamente 2 jogos em Brasília. Na Copa do Brasil, o Flamengo teve um lucro total e final de R$ 28.904.052,03, somando aí a arrecadação dos 5 jogos que disputou do Maracanã pela competição contra Maringá, Fluminense, Atlético Paranaense, Grêmio e também São Paulo. O lucro do Flamengo, com bilheteria somando Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, alcançou o número de R$ 60.662.492,98. Bom, meus amigos, no dia 27 de dezembro, acontecerá no Maracanã a 19ª edição do Jogo das Estrelas do nosso Rei Maior, Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Para a partida /evento, já estão confirmados vários nomes importantes dentro do futebol brasileiro e internacional. Vamos dizer alguns aqui: Moser, Andrade, Adílio, Ronaldo Angelim, Atirson, Juan lateral esquerdo, Aloysio Chulapa, Amoroso, Sávio, Amaral, Jonatas, aquele volante que atua pelo Flamengo, e também Petkovic, além de outras atrações. Diego Ribas e Felipe Luiz podem voltar a jogar pelo Flamengo. Como é que pode isso, Marquinhos? Explica aí que a gente não está entendendo nada. Pois lá, o Flamaster, time composto por ex-jogadores do clube, espera a chegada dos 2 jogadores, Diego Ribas e Felipe Luiz, como reforços para a próxima temporada de 2024. Inclusive, na próxima temporada, já existe e está confirmada uma partida amistosa entre o Master do Flamengo e o Master do Barcelona da Espanha, que será realizado em Brasília. Essa informação foi repassada pelo Adílio, que é ex-craque do Flamengo e um dos líderes do Flamaster atual. Bom, Matheus Gonçalves, atleta da base rubro-negra e que estava emprestado ao RB Bragantino durante a
uma parte do segundo semestre da temporada de 2023, está de volta ao Flamengo para fazer a pré-temporada a partir do dia 8 de janeiro no CT Ninho do Urubu. Veja agora os números de Matheus Gonçalves na temporada de 2023. Pelo Flamengo, ele desempenhou 13 jogos, disputando 224 minutos e marcando um único gol, um gol pelo Campeonato Carioca contra o Botafogo, jogo realizado lá no Mané Garrincha, em Brasília. Pelo Bragantino, ele disputou 13 jogos, participou de 530 minutos, não marcou gol, porém contribuiu com uma assistência para um gol do Bragantino. Ontem à noite, segunda-feira, o Flamengo Futebol Feminino Sub-20 enfrentou o Santos pela liderança do grupo nas disputas da Copinha Feminina e empatou por 1-1, garantindo o Flamengo na semifinal contra o São Paulo na próxima quinta-feira, às 15 horas. A outra semifinal será disputada entre Inter e Botafogo. Em passando pela semifinal, no final de semana podemos ter aí uma final do Flamengo Futebol Feminino Sub-20 nas disputas da Copinha Feminina São Paulo de Futebol Feminino. O Flamengo Basquete, o orgulho da nação, que estreia na Champions League de basquete, Champions League das Américas de basquete, essa semana jogando no Rio de Janeiro, quarta-feira, dia 13, contra o Ebaica e Maccabi do Uruguai, e sexta-feira, dia 15, contra o Boca Juniors. Ainda não conseguiu ter o apoio total do público quando da realização de jogos no Maracanãzinho. É só vocês verem o que eu vou falar agora. Para quarta-feira, diante dos uruguaios da Ebaica e Maccabi, até ontem à tarde, segunda-feira, tinham sido vendidos apenas 200 ingressos. E para sexta-feira, diante do Boca Juniors, já tinham sido vendidos 400 ingressos. Então, são números muito pequenos, né, que não demonstram a importância da partida. Um título que o Flamengo quer buscar novamente para que tenha a possibilidade de disputar mais uma vez o Mundial Interclubes de Basquete, do qual nós já somos bicampeões mundiais. Bom, os 3 jogadores do elenco do Flamengo que tiveram mais minutagem na temporada de 2023 foram os seguintes. Em primeiro lugar, Fabrício Bruno, que disputou 5.520 minutos. Em segundo, Ayrton Lucas, 4.893 minutos. E em terceiro, Gerson, com 4.864 minutos. Bom, meus amigos, começou a segunda edição da Flamengo Adidas Cup Sub-16. Ontem, segunda-feira, pela manhã, em um hotel no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, ocorreu a cerimônia de abertura da Flamengo Adidas Cup em sua segunda edição, partida do Sub-16. O vice-presidente de futebol de base, futebol feminino e futsal do Flamengo, Vitor Zanelli, e o gerente-geral da base, Luiz Carlos Azevedo, agradeceram a presença de todas as delegações participantes, desejando uma boa competição para todos. Feito o protocolo da abertura pela manhã, na parte da tarde, agora no CT Ninho do Urubu, foram realizadas as 4 primeiras partidas da competição. Pelo grupo 1, o Colo-Colo empatou com o Cerro Porteño em 1-1 e o Flamengo Sub-16 venceu o Orlando City por 2-0. No grupo 2, o Arsenal da Inglaterra venceu o Flamengo Sub-15 por 2-1 e o São Paulo Futebol Clube bateu o Atlético Nacional da Colômbia por 1-0. Hoje, mais 4 partidas serão disputadas. Cerro Porteño e Flamengo Sub-16 pelo grupo 1, além de Orlando City e Midtjylland da Dinamarca. No grupo 2, jogam São Paulo Futebol Clube e Arsenal e Flamengo Sub-15 e Santos de São Paulo. Meus amigos, já tendo iniciado o planejamento para 2024, um dos assuntos em pauta no Flamengo é como resolver o futuro de 5 jogadores do clube com a idade estourada no Sub-20 rubro-negro. Porém, todos com contrato em vigência no Flamengo, que terão a permanência dependendo única e exclusivamente do Tite, se serão aproveitados ou não no profissional. Se não forem aproveitados, serão emprestados ou negociados. São eles os jogadores Pedrinho, o Verton, o Diegão, o Gabriel Noga e também Daniel Cabral. Logo, logo teremos essa definição.
promessa cumprida pelo Flamengo. O Flamengo está encerrando 2023 com 9 campos à disposição no Ninho do Urubu. A inauguração aconteceu nesta segunda-feira na Flamengo Adidas Cup. Agora vamos trazer algumas notícias pontuais sobre os campos lá no CT Ninho do Urubu. O torneio em disputa no CT acontece nos campos 3, 5 e 6. Já os campos 7, 8 e 9 são de grama sintética e são utilizados apenas para preparação e aquecimento das equipes. O Flamengo comprou o terreno atrás dos campos 6 e 7 para a viabilização de mais 2 campos, o número 11 e o número 12. A previsão é de que esses campos serão entregues até o final do mandato da atual gestão. A diretoria também do Flamengo já negocia a compra de outro terreno localizado atrás dos campos do futebol profissional para viabilização de mais 4 campos. Com esses 4 campos, o Flamengo atingiria uma estrutura no CT Ninho do Urubu com 16 campos de futebol. É muita estrutura, é muita capacidade de absorção e de entrega para esses jogadores. Com o final da temporada de 2023, trazemos agora os números do Flamengo jogando no Maracanã. Ao todo foram 40 jogos disputados no maior do mundo, com 27 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, 73 gols marcados, 28 gols sofridos e um desempenho no percentual de 73,3%. Bom, meus amigos, o amistoso entre Flamengo e Orlando City, programado para a pré-temporada que o Flamengo fará nos Estados Unidos, organizados pela FC Series, antiga Florida Cup, mudou de local. A partida anunciada para o Camping World Stadium passou para o Explore Stadium, que fica na mesma cidade e é a casa oficial do Orlando City. O zagueiro Otávio, formado na base do rubro-negro e negociado anteriormente com o Famalicão de Portugal, por seus 80% dos seus direitos econômicos, está sendo desejado a sua contratação pelo Sporting de Portugal e essa negociação pode render valores ao Flamengo, já que o Flamengo é detentor ainda de 20% dos direitos econômicos do atleta. Bom, meus amigos, para encerrar esse giro de notícias, nós vamos repercutir aqui a entrevista de Gabriel Barbosa, o Gabigol, ao podcast Podpar, no início da noite de ontem, na segunda-feira. Primeiramente, Gabriel confirmou que joga lesionado no adutor desde a partida contra o Al Hilal pelo Mundial de Clubes, jogada lá no início da temporada. O que é lamentável, né? Ele até reconheceu que não deveria ter seguido lesionado, que deveria ter parado, curado a lesão e para que voltasse 100%, não. Foi jogando, foi sentindo a necessidade de estar em campo, atendendo, mas disse que tudo isso foi em consenso com as comissões técnicas e também com o departamento médico do Flamengo. Gabigol também confirmou que sua renovação de contrato com o Flamengo ainda não foi assinada. Por isso, sempre durante a entrevista, disse várias vezes que tem ainda 1 ano em contrato com o Flamengo e que pretende cumprir. Teceu muitos elogios a Dorival Júnior e também disse da expectativa de todo o grupo de dar certo os trabalhos tanto de Vitor Pereira quanto de Sampaoli e que foi uma decepção o trabalho deles não ter fluído no rubro-negro. Gabigol também agradeceu o carinho da torcida do Corinthians, porém ressaltou que tem contrato vigente com o Flamengo e que vai cumprir. Falou isso em relação a toda essa repercussão de uma possível negociação do Gabigol indo para o Corinthians, o que é, na verdade, impossível de acontecer. Falou também da relação dele com o Tite, que é uma relação amistosa, sem problema algum, porém, entende a preferência do Tite pelo Pedro inicialmente, até por conta do modelo de jogo e até porque Tite preferiu levar Pedro para a Copa do Mundo em detrimento de levá-lo, mas que ele vai treinar para que ele possa buscar o seu espaço e reconquistar a posição de titular. Gabigol também elogiou Pedro, o centroavante, elogiou também a parceria que os dois tiveram em 2022, jogando sob o comando de Dorival,
que resultou nos títulos da Copa do Brasil e também da Libertadores, assim como também dos gols por ambos marcados, eles que dividiram a artilharia do Flamengo na temporada de 2022. Falou que ama Dorival Júnior, até porque trabalhou com ele quando tinha 18 anos, disse que os dois perderam uma Copa de Brasil juntos pelo Santos, mas que depois vieram conquistar também junto outra Copa do Brasil pelo Flamengo. Falou também que o ano que vem ele acha que o ano vai ser mágico. Então a gente fica até otimista com as palavras do Gabigol, torcendo para que realmente esse ano seja mágico, que ele reencontre o futebol que ele sempre jogou no Flamengo. Falou que é muito difícil jogar em alto nível por 5 anos seguidos. E na verdade, nesses quase 5 anos de contrato, ele jogou bem 3 anos e meio, 4 anos, e esse ano que passou foi que ele deixou muito a desejar. Disse que ama demais o Flamengo, a sua torcida, o Maracanã, a camisa 10 do Flamengo, enfim, teceu elogios diversos a toda a nação rubro-negra e a tudo que é envolvido, que é o Flamengo. Reclamou também das mentiras da imprensa e que não vai perder seu tempo tendo que desmenti-las, até porque se o fizesse toda vez que a imprensa inventasse uma mentira dele, ele não sobraria tempo nenhum para ele viver a vida dele, nem tampouco para ele realizar seus treinamentos pelo Flamengo. Portanto, reclamou que também dessa última temporada bateram e pegaram muito pesado, passando um pouco do ponto, segundo as palavras dele, em relação às críticas, né? Eu até entendo, eu acho que as críticas devem ser feitas, porém, o que foi feito não foi só críticas, foi também uma espécie de execração e também de crucificação ao atleta. Criticar, todo mundo é passivo de crítica e ele merece as críticas mais do que ninguém, porque realmente fez um ano que deixou muito a desejar. Meus amigos, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!